Vamos ao método crítico, então. Essa é uma carta mais fácil, o método crítico é mais rápido também, mas vamos passar algumas informações. Boa parte das informações do crítico você já tem, porque você já fez Tito e 1 Timóteo, então algumas coisas você vai repetir nos seus métodos, mas algumas outras coisas nós vamos enfatizar aqui nessa aula. Quem escreveu o livro, fica evidente ali no primeiro versículo, Paulo ele já se identifica, o estilo da escrita é muito parecido com o estilo de 1 Timóteo, com o estilo de Tito. A evidência externa seria essa mesmo, né, de ser parecido com 1 Timóteo, com Tito. As refutações quanto à autoria você já viu em 1 Timóteo, aqueles questionamentos que foram levantados por teólogos modernos. Se você não assistiu 1 Timóteo, volte lá, assista, há informações ali mais completas, mas eu não vou me prolongar nisso. Quando essa carta foi escrita? Bem, como você deve ter percebido na sua leitura, em alguns versículos nós conseguimos perceber alguns detalhes de como estava Paulo. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro deles é 1:12. No 1:12 diz assim: "E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Você vê que Paulo aqui está sofrendo. No 17 diz assim: "Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar." Ele está falando aqui de Onesíforo. Então, provavelmente a gente vê que Paulo ele está em Roma. 2:9 diz assim: "Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada." Então, Paulo está preso. Está em algemas. Vamos lá para o 4, de 6 a 8. Diz assim: "Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." Então, a partir desses versículos, a gente vê que ele está próximo de ser executado, né? A vida dele está próxima do fim. Ele diz: "Estou sendo já oferecido por libação", ou seja, como um sacrifício de odor agradável. Como evidência externa, a gente tem a questão de Eusébio, como eu já disse na primeira aula, ele atribui essas cartas a Paulo, mas em relação a quando, né? Ele diz assim: pois, tradição que o apóstolo, depois de haver pronunciado sua defesa, partiu novamente para exercer o ministério da pregação, e que, tendo voltado pela segunda vez à mesma cidade, Roma, terminou sua vida com um martírio, nos tempos do mesmo imperador." Ele está falando ali no contexto de Nero, né? "Estando preso, compôs a segunda carta a Timóteo, e se refere de uma só vez à sua primeira defesa e a seu fim iminente." Eusébio está falando aqui dessa defesa aqui que ele fez. Ele afirma no 4, de 16 a 18, ele fala da primeira defesa, que Deus o livrou da boca do leão. Mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre essa passagem. Mas Eusébio está falando que essa passagem, ele fala que ele foi solto da prisão dele, de Atos 28, e ele estava livre, e ele foi preso uma segunda vez nessa mesma cidade, ou seja, Roma. Então, se essa foi de fato uma carta paulina, e Paulo ele está preso ali em Roma, então nós podemos datar essa carta por volta de 66 a 68 depois de Cristo, próximo da execução dele. Se o livro não foi escrito por Paulo, você viu as refutações lá em 1 Timóteo, eu não vou voltar nelas. Então essa carta, o vocabulário dela encaixa o livro por volta do final do 1º século e o começo do 2º, mas isso fica a seu critério. A quem essa carta foi escrita?
A gente vê claramente ali que ele escreve a Timóteo, no 1:1, e no 4:22, a gente vê uma expressão interessante que parece que ele diz, ele inclui a igreja, né? O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Esse convosco pode incluir o plural ali, que seria a igreja de Éfeso. Evidência externa, não temos. De onde esse livro foi escrito? No 1:17, como eu já li, ele fala que ele está em Roma. Então, e também temos como evidência externa aquela afirmação de Eusébio de Cesareia, que afirma que ele foi preso em Roma a segunda vez e escreveu 2 Timóteo daquela cidade. Para onde essa carta foi escrita? Bem, se nós olharmos o 4:12 e 13, ele diz assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Os estudiosos atribuem que Timóteo ainda estava em Éfeso e que, de fato, Paulo ele está enviando aí a Tíquico para que ele substitua Timóteo. E ele, quando Paulo o chama no versículo 13, para que ele leve a capa e leve os livros e os pergaminhos. Então, muito possível, o Tíquico foi o substituto de Timóteo quando ele foi até Roma. Porque também a gente pode, o que a gente pode acrescentar a isso? A questão das heresias. As heresias e essa questão dos falsos mestres é muito similar à de 1 Timóteo. E no 4:19, Paulo cita e saúda Priscila e Áquila. Veja lá no 4:19, ele diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Prisca, que é um diminutivo, é um nome carinhoso, né, para Priscila, e então ele saúda esses dois. E nós sabemos, através de Atos, que o ministério deles foi muito ativo em Éfeso. Você pode conferir lá em Atos 18, no versículo 2, no versículo 26, pode ler o capítulo inteiro também. E também o nome deles é citado em 1 Coríntios 16:19. Bem, essas são as informações do método crítico. Espero vocês na aula de método histórico. Deus abençoe.